Fala galera, mais uma aula aqui de economia, dando sequência aqui às patologias macroeconômicas e políticas macroeconômicas. Hoje a gente vai falar sobre desemprego. E a macroeconomia ela serve para estabelecer relações entre grandes agregados econômicos e permitir a compreensão de maiores interações relevantes da sociedade entre o mercado de bens e o mercado de serviços, o mercado de trabalho e o mercado monetário, o mercado financeiro e o mercado de capital. Assim, representa um importante instrumento de política e programação econômica. E quais são os objetivos da macroeconomia? O primeiro deles é o alto nível de emprego, ou seja, dar mais emprego às pessoas, fazer a economia se movimentar. O segundo é a estabilidade de preços. A gente viu na aula ali de inflação quais são os perigos e os problemas da inflação. E esses são os objetivos de curto prazo. Em muitos países, como os Estados Unidos, por exemplo, o presidente do Banco Central, lá no caso o Fed, ele tem como premissa manter a estabilidade de preços ao maior nível de emprego possível. Então esses dois objetivos estão listados como principais ali do presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, mas também em outros países também isso acontece. Já aqui no Brasil, o nosso objetivo é simplesmente a estabilidade de preços, seja isso a qualquer nível de emprego. E isso decorre do fato da gente ter tido muitos problemas de inflação no passado, ou seja, nossa inflação era muito alta por muito tempo, então abrimos mão, vamos dizer assim, de colocar essa premissa como um objetivo principal ali do presidente do Banco Central. Os objetivos de longo prazo são o crescimento econômico e a distribuição de renda mais justa. Em relação à distribuição de renda, vamos ver numa próxima aula aí os fatores que ajudam e que compõem a questão da distribuição de renda aqui no Brasil. E para falar de emprego, é importante falar da ruptura que houve quando Keynes fez o seu trabalho ali em 1936. Como vocês já conhecem, depois da crise de 29, tivemos reflexos ali na crise de 30, chamada Grande Depressão, onde foram revistos muitos dos conceitos econômicos dos clássicos e dos neoclássicos. Primeiramente, para os clássicos e neoclássicos, não existe desemprego. O que acontece é que a pessoa que não está trabalhando não encontrou uma oferta de trabalho de acordo com o que ela esperava. Ou seja, não encontrou quem pagasse o suficiente para ela e nem teve pessoas que quiseram contratá-la pelo valor que ela estava disposta. Ou seja, o desemprego é uma coisa que o governo não precisaria se preocupar, porque o desemprego é só uma questão de oferta de mão de obra e demanda de mão de obra. Então, reforçando, nessa época não é que não existia desemprego, é que o conceito de desemprego era diferente. Ou seja, para esses economistas, até os neoclássicos, não existia desemprego porque o desemprego não era abordado da mesma maneira que foi posteriormente. Aí chega Keynes e ele fala da importância do Estado fomentar a demanda agregada em períodos principalmente de crise econômica para poder fomentar o emprego e, assim, reestruturar a economia a fim que ela consiga um crescimento econômico, pelo menos ali para sair do buraco. Então, é quando Keynes faz o seu trabalho que a atenção é mais dada ali a essa questão do desemprego. Então, por consequência, o objetivo do alto nível de emprego representa a manutenção de um reduzido nível de desemprego de mão de obra. E quais são os tipos de desemprego? São 4 tipos: o conjuntural, o friccional, o estrutural e o voluntário. O conjuntural ocorre em razão de uma insuficiência da demanda agregada em atingir o pleno emprego, ou seja, ele é o desemprego cíclico, ou também conhecido como involuntário, e é causado geralmente por uma crise econômica. Então, quando alguma crise acaba atingindo o país, as pessoas que contratam trabalhadores acabam por rever os seus investimentos e, a fim de cortar custos, acabam demitindo pessoas para se manter no mercado. Então, é uma coisa conjuntural. Por exemplo, quando a gente teve crises econômicas nos Estados Unidos em 2008, quando a gente teve essa crise de Covid aqui, é também uma coisa de desemprego conjuntural. Então, são crises que assolam o país que causam desemprego, né? Lembrando também que na crise de 29 também
teve esse componente de desemprego conjuntural. O desemprego estrutural ocorre em razão do desenvolvimento tecnológico do capitalismo e pode ser intensivo em capital, marginalizando parte da mão de obra. Isso aí acontece quando a gente troca o trabalhador por uma máquina que cumpre aquele mesmo serviço. A gente pode ver isso acontecendo nos bancos, né, onde a quantidade de funcionários era muito maior antigamente do que hoje, porque eles foram substituídos por caixas eletrônicos e agora até por aplicativos. E também a gente pode ver isso nos supermercados, que tem supermercados que já têm um autoatendimento, tem supermercados que já estão em funcionamento nos Estados Unidos e na Inglaterra, que não tem nem funcionário lá dentro, é só você entrar e pegar suas coisas e ir embora e já é cobrado tudo da sua conta. Então, esse tipo de desenvolvimento tecnológico acaba acarretando um desemprego estrutural. E para aqueles mais interessados em aprofundar os seus conhecimentos, eu recomendo um livro do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. Esse livro é muito importante, que ele mostra que com o desenvolvimento tecnológico, muitas pessoas vão acabar ficando num ponto que elas vão se tornar meio que inúteis para a economia, porque elas vão chegar num estado em que elas já não vai conseguir aprender a se encaixar no mercado de trabalho, e aquilo que ela trabalhou a vida inteira, ela vai deixar de existir aquele emprego. Então é uma coisa importante, um fator que vai acabar atingindo a economia como um todo. E quem se interessar, ele tem outros livros também de conteúdo muito interessante. Recomendo a todos. Yuval Harari, com H. O terceiro tipo de desemprego é o desemprego friccional, que acontece quando a pessoa troca de emprego. Ou seja, estou insatisfeito com aquele emprego que eu estou atualmente e sair daquele emprego, e até eu arrumar outro emprego, se eu estiver passar 3 meses ali procurando emprego e não encontrar, o IBGE me considera desempregado. Importante ressaltar esse ponto também, que para ser considerado desempregado, a pessoa tem que estar procurando trabalho há mais de 3 meses e não ter encontrado. Porque se a pessoa não está procurando trabalho, ela não é considerada desempregada para o IBGE. Talvez a família vai chamar ele de vagabundo, né, como acontece em algumas aí, mas a fins de pesquisa e de comportamento dos dados, eles não seriam desempregados, porque só é desempregado quem procura emprego por mais de 3 meses, segundo o critério do IBGE. E o desemprego voluntário ocorre quando a escolha do próprio indivíduo em estar oficialmente desempregado. Também podemos colocar ali as pessoas que são os desalentados, aquelas pessoas que realmente desistiram de procurar emprego, né, pela atual conjuntura, vê que é difícil na área que ela trabalha e fala, ó, agora na pandemia não adianta eu procurar emprego. Isso aconteceu bastante com o pessoal das artes aqui agora na pandemia, né? A pessoa realmente que trabalha com espetáculos e depende de muito público, realmente não tem o que fazer, né? Ou é fazer show em estacionamento para um monte de carro, né? Mas mesmo assim os custos são muito maiores, a remuneração não acaba sendo igual era antes, e acaba sendo que a pessoa fala assim, não vou trabalhar, vou esperar mais um tempo aí até a pandemia passar. Então, a definição de emprego também depende de quem realmente está procurando emprego. Se é da população economicamente ativa ou se não é. E como que funciona esse negócio aí? Primeiro, a definição da política que tenha o objetivo de alto nível de emprego usa essas mensurações e medidas. Primeiro temos aí a população em idade ativa, porque a nossa taxa de desemprego não vai considerar aquelas crianças. Então a população em idade ativa são aqueles maiores de 10 anos e a população que não está em idade ativa são aqueles menores de 10 anos. Se somar os dois, vai ter ali a população total. Dado a população em idade ativa, a gente tem a população não economicamente ativa e a população economicamente ativa. Aquelas não economicamente ativas são pessoas que são maiores de 10 anos e que não estão disponíveis no mercado de trabalho, sejam elas estudantes ou desempregados voluntários. E a população economicamente ativa são aquelas maiores de 10 anos que compreendem um potencial de mão de obra que pode contar o setor produtivo.
Uma observação aqui que, dependendo do país ou dependendo da pesquisa, a idade utilizada é de 14 anos. Dado então que a gente já tirou as pessoas que estão em idade ativa e dessas pessoas a gente já pegou aquele pessoal que está economicamente ativa, dessas daí a gente vai tirar a nossa taxa realmente, porque a gente vai pegar a população que realmente está ocupada, né, pessoas que trabalham ou que tinham trabalho, mas que não se trabalham porque estão em férias ou em ali no período de referência, e diminuir ali as pessoas que estão desocupadas, né? As pessoas que não tinham trabalho, mas estão dispostas a trabalhar e que para isso tomaram alguma providência efetiva. Então, como que a gente estima ali a nossa taxa de desemprego? Fazendo um resumão aqui, a gente pega a população geral, temos ali a população em idade ativa e a população não em idade ativa. Dessa população em idade ativa, a gente tira as pessoas que não estão economicamente ativas, sobra ali a PEA, e da PEA a gente faz a divisão ali entre a quantidade de pessoas que estão realmente ocupadas e as pessoas que não estão ocupadas, e multiplica ali por 100, então a gente vai ter ali a nossa taxa de desemprego. Alguns dados ali de 2012 a 2017 mostram ali a nossa população economicamente ativa e junto com ela ali a nossa taxa de desemprego. Vocês podem ver que essas curvas, né, os dois dados, eles não são exatamente correlacionados inversamente, ou seja, eles não são meio que um espelho um do outro, porque há momentos em que a população tem mais trabalhadores desempregados de forma voluntária e tem períodos que tem menos. Então a gente passou por um período ali que a gente chegou em 2012, que foi um bom período econômico para o Brasil, numa taxa ali que chegou abaixo de 7%, chegamos ali até perto de 6% de desempregados apenas. Muitos economistas consideram esse o nosso pleno emprego, ou seja, onde a gente atinge realmente o máximo que a gente conseguiria na economia brasileira, dado as nossas características. E aí ali a partir de 2015, né, início de 2015, começamos a ter alguns problemas com relação à inflação, aumento da taxa de juros, tivemos problemas também com a confiança da economia em relação à presidente Dilma e começou a haver muitos entraves ali. E isso culminou, né, aliado a vários fatores, com o aumento da taxa de desemprego e também com a diminuição da população economicamente ativa que estava ali realmente ocupada. Então, passando ali de 93 milhões para perto ali de 89 mil em março, em janeiro de 2017. Agora, dados mais recentes vão mostrar ali que a nossa taxa ela encontra-se relativamente alta ainda, e por conta da pandemia vocês podem ver que a taxa já era alta ali no final do ano de 2019 e ela acabou ficando muito maior ali, batendo ali os 13,3%, é o dado que eu peguei mês passado, mas essa taxa já está maior também, ela aumentou um pouco aí nessa última semana, nos últimos dados que a gente tem. Então já estamos ali em mais de 14 milhões de pessoas que estão realmente desempregadas. E também, né, é importante contar que houve também um crescimento das pessoas desalentadas. Então não só o desemprego aumentou, como aumentou as pessoas desalentadas, que passaram ali de um patamar de 2 milhões de pessoas para 5 milhões quase ali no segundo trimestre de 2019. E esse número deve estar inclusive maior ainda nos últimos dados. Então vocês podem ver que o problema é muito maior, porque a gente considera ali tanto as pessoas que não estão procurando trabalho, como as pessoas que buscaram trabalho e não encontraram. E aliado a isso, né, eu não consegui encontrar dados recentemente sobre isso, mas temos também os trabalhadores subutilizados, que são aqueles que gostariam de trabalhar, por exemplo, 8 horas, mas estão trabalhando apenas 4 horas. Então aquela pessoa ela não é considerada uma pessoa desempregada pelo IBGE, porque ela tem um trabalho, mas ela gostaria de ter mais trabalho, né? Então, se somar tudo isso,
a gente tem um nível de desemprego e subutilização que vai chegar ali perto dos 25 milhões de pessoas, né? 25 milhões de pessoas que gostariam de estar trabalhando ou que poderiam estar trabalhando que não estão. E aqui mais um dado aqui para terminar da nossa economia recente, né, para vocês verem aqui a questão da informalidade, que isso também é um problema aqui no Brasil, porque a informalidade ela acaba acarretando custos à economia, porque o trabalho informal ele acaba não recolhendo imposto e esse imposto que não é recolhido acaba sobrando para as pessoas que trabalham no mercado formal. E aí a gente pode ver um gráfico mostrando que a informalização da economia está passando a um patamar muito alto e isso prejudica a arrecadação, prejudica as políticas econômicas e acaba por deteriorar as condições de trabalho, porque o trabalhador que ele é registrado, ele tem seus direitos garantidos pela Constituição, agora o trabalhador que ele é informal, ele fica à mercê do livre mercado e nem sempre isso é a melhor opção para o trabalhador. Então vocês podem ver ali que a partir de 2017, isso vem aliado ali a algumas reformas que o governo Temer fez. Os trabalhadores sem carteira assinada ou que trabalham por conta própria aumentaram bastante. Isso é um reflexo de algumas políticas que tiveram sido feitas ali e também da questão da falta de oportunidades no mercado formal, o que joga muitas pessoas para o mercado de trabalho informal em condições mais precárias. Beleza, galera? Se tiver alguma dúvida, mais alguns comentários, pode deixar, estou sempre disponível e até a próxima aula.